Diz o texto que ela era uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. O texto diz aqui que ela era noiva desse homem chamado José, da linhagem de Davi. Aqui começam os problemas com os liberais, aquelas pessoas que não acreditam na concepção virginal de Maria. Porque essa palavra que nós temos aqui, é a palavra partenos, para virgem, ela é a tradução da palavra hebraica almá, que aparece em Isaías 7,14, que diz que o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então isso está lá em Isaías 7,14. Então, só que a palavra que é usada para virgem no hebraico, ela pode significar simplesmente uma moça, sem referência ao fato dela ser virgem ou não. Então, os críticos estão dizendo que nunca havia essa profecia de Isaías 7,14, ela não estava antecipando um nascimento miraculoso, tipo assim, uma virgem dar à luz, porque a palavra para virgem pode significar uma donzela, uma moça, sem necessariamente referência ao seu estado, o seu posicionamento com relação à sexualidade. E aí, então, o pessoal diz que nós, protestantes, os cristãos é que inventaram essa ideia do nascimento virginal. Mas que a ideia é de que ela era virgem mesmo, fica claro no texto, quando mais adiante, no verso 34, Maria reage dizendo assim, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Então é evidente que virgem aqui é virgem mesmo, porque a própria Maria admite, olha, eu nunca tive relação com homem nenhum. Claro, ao mesmo tempo, não existe qualquer evidência de que ela tenha continuado virgem depois que ela deu à luz ao seu filho Jesus. No relato de Mateus, se você quiser ir comigo aqui, Mateus capítulo 1, e verso 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, ele não teve relações com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho. O que é que isso significa? Que depois teve. Você pode traduzir, e não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Outras traduções já traduzem dessa maneira. Então, é evidente pelo texto que Maria, depois que deu à luz a Jesus, teve normalmente uma vida de casada com o seu marido José. Tanto é que tiveram filhos. E aí é outro rolo, né? Marcos capítulo 6, de 1 a 3. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegado o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele estava em Nazaré, e ele foi na sinagoga, começou a pregar, fazer sinais e prodígios, e aí todo mundo começou a perguntar, mas peraí, a gente conhece esse cidadão, isso aqui, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. A Igreja Católica, para manter a perpétua virgindade de Maria, diz que irmão aqui é primo. Ou então que eram filhos do segundo casamento de José, que José já era casado, era viúvo, tinha filhos, e quando casa com Maria, ele traz os filhos para o casamento. Tudo isso para negar que estas pessoas eram irmãos carnais de Jesus, por parte de mãe, não é? Por parte de mãe, porque o pai de Jesus era Deus, mas o pai dos irmãos dele era José. Para não admitir isso, a Igreja Católica vai dizer que a palavra adelphos, que significa irmão, ela pode significar parente. Eu não tenho dúvida, a palavra adelphos às vezes significa parente, o contexto vai dizer. Mas qual é o contexto, qual é o sentido mais óbvio da palavra aqui? Não estão aqui entre nós os seus irmãos, vem o nome dos 4 e das irmãs que não são nomeadas aqui. Então isso significa que depois que Maria deu à luz a Jesus, ela continuou a ter normalmente uma vida de casada com o seu esposo José. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco. Então, Maria, ela era muito agraciada porque ela foi alvo do favor de Deus. Foi alvo do favor de Deus. Como todos os crentes são alvo do favor de Deus. No caso de Maria, é porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Infelizmente, a Igreja Católica, ela seguiu aqui a tradução da Vulgata Latina desse texto, onde em vez de dizer alegra-te, muito favorecida, a Vulgata Latina traduziu como Ave gratia plena, salve cheia de graça, que compõe o Ave Maria, cheia de graça. Isso está baseado na Vulgata, que é uma tradução distorcida do grego aqui. O grego significa simplesmente favorecida. Mas aí a ideia de que ela está cheia de graça. Né? Era uma pessoa em que a graça de Deus habitava plenamente. Isso já tem como objetivo elevar Maria mais do que outras pessoas. E só que aqui ela é favorecida exatamente porque Deus a escolheu. Não é que ela era cheia de uma graça especial da parte de Deus, simplesmente significa que Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho.